A gente viu o horror do Eclipse. A gente viu Guts lutando como uma fera enjaulada, um animal acuado se debatendo contra o inevitável, cara. Vimos o sangue, a perda, a traição na sua forma mais pura e a fúria de um homem que teve tudo arrancado dele num piscar de olhos. Mas, papo reto, aquilo ali foi, entre aspas, um Guts contido, se agarrando ao desespero e à sua resiliência absurda, mas ele foi nerfado, meu amigo. A carnificina, o massacre desesperado que ele fez naquele lugar poderia ter sido muito, mas muito pior. Existem 3 motivos bem claros, todos eles nas páginas do mangá, que mostram que o Guts foi basicamente nerfado para o Eclipse. E hoje a gente vai analisar como esses 3 fatores impediram o Espadachim Negro de causar um banho de sangue ainda maior entre os apóstolos. Então, let's get it. Antes de tudo, para a gente entender o tamanho da desvantagem de Guts, precisamos voltar um pouquinho no tempo, né, meus amigos? O Guts não entra no Eclipse com a bateria 100%, meus amigos. Longe disso. Ele entra ali no negativo, em um dos momentos mais vulneráveis da sua vida. Eu tô falando tanto físico quanto emocionalmente. Ele tinha acabado de resgatar Griffith da torre. E para você que não lembre, olha esse mar de gente que ele teve que matar. Olha o estado que ele fica. E Casca vai lá, limpa o sangue, o suor dele com um paninho. Depois ele sai, ainda luta mais e mais, não para de lutar muito mais e mais. Salvou Griffith. Pode respirar. Não pode. Porque simplesmente um dos apóstolos mais perigosos que já existiu, chamado Wild, líder dos Black Dogs, vai atrás dele. E quem que tem que bater de frente, adivinha? É isso mesmo, Guts. Uma batalha que levou Guts ao limite, cara, absoluto. Um confronto selvagem onde a vitória veio por um fio. E no fim dessa luta, a espada dele, aquela que ele já massacrou muita gente, já estava danificada, comprometida, e o corpo dele não estava em melhor estado. E ainda tem o peso emocional. Guts tinha acabado de voltar para o bando do Falcão, não como capitão, mas como um amigo tentando resgatar outro. Ele encontra o Griffith completamente definhado, uma sombra de um homem que um dia admirou e com quem rivalizou. Ele carrega nos ombros a culpa por ter partido, e o choque de ver o estado do seu líder também foi algo que fudeu ele, cara. A mente do cara tava um caos. Olha o tamanho desse nerf. Se você acha que isso é pouco, você já viu o que o Guts é capaz, meu irmão, quando o Guts tá no seu 100%. Só por isso aqui já ia fazer uma diferença absurda. Meu irmão, o cara não tá descansando, o cara não dormiu. Lutar contra um apóstolo como o Wild já seria o suficiente para tirar qualquer guerreiro de combate por semanas, cara. Mas o Guts não teve esse luxo. Ele mal teve tempo para respirar antes de ser jogado num pesadelo com uma horda de outros apóstolos. No Eclipse, ele começou a luta já com a barra de estamina lá embaixo, meu parceiro. A gente vê isso claramente nas ações dele. Ele luta de explosões de fúria, mas também é derrubado, ferido e desgastado com uma rapidez que não vemos em outros momentos da jornada. Se ele estivesse no pico de sua forma física, descansado e sem ferimento, a dança macabra com os apóstolos teria no mínimo durado mais muito mais. O segundo nerf tem um ponto muito importante quando a gente fala de Guts, que é o que? Espada. Pois é, a arma dele também foi um fator decisivo, cara. E esse é o nosso segundo crucial nerf. Guts entra no Eclipse com sua espada já danificada, tanto que ele usa uma adaga para poder se sustentar e lutar ali. O cara tá praticamente desarmado no meio do apocalipse, mano. A partir daí, ele tem que improvisar, meu amigo. E que improviso desesperado e muito foda, né? Primeiro ele arranca o chifre de um apóstolo e usa como lança, pô. O cara é foda. A personificação da teimosia humana contra o poder do caos. Mas vamos ser sinceros, um chifre não é uma arma eficaz contra uma horda, ok? É um ato de puro desafio, não uma tática de combate. Mais tarde, depois da morte de Gaston, que é o seu segundo no comando, Guts pega a espada do companheiro caído. Um gesto simbólico até. Um último elo com um amigo que se foi. Mas a espada de Gaston é uma espada normal. Mesmo assim, ele consegue fazer um estrago
Olha essa cena aí. Imagina se esse cara tivesse acesso às armas dele antes. Mas depois, é claro, ela se quebra meio que relativamente fácil. Servindo só para aquele ato final de desespero, né? Cortar o próprio braço para poder se libertar. Se Guts tivesse no mínimo com uma arma dessa, meu irmão, a capacidade dele ali durante o eclipse seria outro, cara. O estrago seria completamente diferente. Ele não estaria só afastando os apóstolos, ele estaria abrindo um caminho de destruição através deles. Cada golpe seria mortal. O estrago que ele ia causar seria elevado a um nível de extermínio, meu parceiro. Terceiro nerf, o objetivo dele. Durante o eclipse, o objetivo principal do Guts não era matar o máximo de apóstolos. Seu objetivo era ir até seus amigos. Sua fúria, seu instinto de sobrevivência, tudo é canalizado numa única direção. Ele não está lutando de forma tática para eliminar ameaça, ele está abrindo caminho desesperadamente, se jogando contra uma maré de monstros. E essa divisão de foco, querendo ou não, é um nerf. Por quê? O Guts lutando para proteger alguém é, de certa forma, limitado. Eu entendo aquele ato de tipo assim, quando você tá protegendo alguém, tem alguém a proteger, você é mais forte. E acontece isso, até mesmo depois do arco do espadachim negro que a gente vê. Guts volta com casca. Só que aqui é diferente. Aqui é um Guts chegando até a casca para aí sim proteger ela. Cheio de empecilhos. É muito diferente. O que ele passou parecido ali foi quando Casca ia ser queimada na torre. Quando o Mosgo ia queimar ela e ela acaba sendo salva, Guts tenta ir até ela, mas não consegue. Foi um desespero parecido. Se ele estivesse caído, estivesse perto dela, de Judeal, de Pippin, de Corpus, todo mundo ele estivesse perto de Guts esse tempo todo, desde o começo, a tática seria totalmente diferente. Formar esquadrão, pá. Eu acho que o grupo teria sido mais metódico, mais brutal ao todo. Ele estaria se tornando um redemoinho de morte no centro de todo aquele caos. E os apóstolos teriam descoberto que o verdadeiro monstro no eclipse não era eles não, mano. Era sim um humano que eles subestimaram, cara. Então vamos montar um quebra-cabeça, tá? Vamos imaginar por um instante, é só imaginar. Guts que entra no eclipse 90%, 100%. E vamos supor também que a gente tem um Guts que por algum milagre ele estivesse com uma arma minimamente decente, capaz de ferir apóstolo de verdade. E o mais importante, Guts sem o fardo de correr para proteger alguém, de ir atrás de Griffith, de ir atrás de Casca, mas todo mundo junto ali formando um esquadrão. A carnificina seria inimaginável. Mas a gente ainda precisa ser brutalmente honesto, né? Mesmo nesse cenário ideal, mesmo com o Guts sem freios, o resultado do final do eclipse teria mudado? Não, cara, não teria. Porque a gente tem membros da mão de Deus ali e tem apóstolos absurdamente mais poderosos. Então não, o cenário não mudaria. Só que Guts poderia ter matado os apóstolos menores, ele poderia ter transformado o plano astral num matadouro, né? Mas ele ainda estaria enfrentando a mão de Deus, enfrentando a causalidade. Logo, ele não poderia impedir o nascimento de Fento. Ou seja, esse nerf todo que aconteceu com o Guts provavelmente foi um trabalho da causalidade. A vitória do Guts, se é que podemos chamar assim, né, nessa situação, seria levar mais inimigos com ele antes de ser inevitavelmente subjugado pela força esmagadora dos verdadeiros arquitetos daquele caos. Só que tem um ponto importante a se falar aqui. Mas já que não ia mudar nada, por que Guts lutou até o fim? E se Guts não tivesse lutado até o fim, se Guts tivesse morrido lá pro primeiro, terceiro, quarto aposta, o que ia acontecer? Guts estaria morto, Casca estaria morta. Não é? É, pô. E sabe o que iria acontecer? Skull Knight não iria aparecer. Entende o ponto? Então, por mais que às vezes você... o destino é pré-escrito, pré-determinado. Se Guts tivesse no seu 100% com seus amigos ali, eu acho que teria chances... Guts poderia não só Casca, mas ter outras pessoas vivas. Quem sabe? Já pensou outros membros do bando do Falcão vivo? Pippin, Corcus... Não sabemos, poderia morrer todo mundo, claro, mas poderia sobreviver mais gente. Que todo mundo ia caber no cavalo do Skull Knight, aí, meu irmão. Aí tu tá procurando que eu te dê todas as soluções. Mas aí o próprio Skull Knight poderia achar uma outra solução. Vou levar os dois mais importantes, mas levar essa galera daqui também. Então, se Guts estivesse 100% lutando contra aqueles bichos ali, mano, pra mim, tá? Poderia sim, além de dar uma dor de cabeça pra mão de Deus, que muitos apóstolos iam morrer, e também provavelmente poderia ter a chance de mais membros do bando do Falcão sobreviverem.
Rapaziada, no fim das contas, a verdade é que mesmo nerfado, mesmo ferido, mal armado e com o coração dividido, Guts ainda protagonizou um dos maiores espetáculos de resistência e fúria das histórias dos mangá, cara. E o fato dele ter sido contido só engrandece o que ele faz, mano. Isso nos mostra que o monstro que aterrorizou os apóstolos naquele dia era só uma sombra do que ele poderia ser. E o caos, a guerra, a matança, a destruição que veio depois com o espadachim negro caçando aqueles que o criaram. Foi a maior prova viva disso.